Reis 6,17. O que está acontecendo em 2 Reis 6,17? Eliseu, igreja, ele se antecipava às estratégias do rei inimigo, né? Ele falava para o rei de Israel o que ia acontecer. Então o rei inimigo ia lá, montava uma estratégia de guerra para derrotar o povo de Deus. Eles iam falar: então vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai atacar de tal forma. Aí o rei de Israel ficava sabendo, se protegia, e o rei deles ficou sabendo, né? Primeiro ele pensou assim: quem é que está nos delatando? Quem que está entregando nossos planos? Aí depois disseram para ele: ó, tem um profeta lá, o Eliseu. Quando o senhor fala no seu quarto aí, ele já sabe lá e fala para o rei. Aí esse rei falou: então vamos ter que matar esse cara, né? Como é que faz? Fica entregando a gente. E foram, ficaram sabendo que Eliseu estava numa casa e rodearam essa casa. Rodearam essa casa, estava Eliseu e o seu servo. Amém? E aí o que acontece? Quando o servo do Eliseu saiu e olhou e viu a casa cercada por aquele exército inimigo, aquele grande exército, ele se apavorou e entrou e chamou o senhor dele, chamou Eliseu. Quando Eliseu olhou, Eliseu viu coisa diferente. Amém? Então é disso que a gente vai falar. Cadê a Ide? É sobre isso que a gente vai falar aqui essa manhã. Amém? Nós vamos falar da questão de olhar as coisas de uma maneira diferente. E aí no versículo 17 diz assim: ó, em seguida Eliseu orou e suplicou: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que esse consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Amém? Então o que aconteceu, igreja? Aos olhos naturais estava tudo acabado. Aos olhos naturais eles iam morrer porque tinha um grande exército cercando eles e eles não tinham nenhum canivete. Então ia ser preso e ia morrer. Só que aos olhos de Deus eles estavam protegidos pelo exército do Senhor. Mas o que eu quero te falar aqui essa manhã não é para você ficar querendo contemplar o espiritual. É para você contemplar o real de uma maneira diferente. Porque o Eliseu não falou assim: abre os olhos espirituais dele. Foi isso? Não. Abre os olhos dele para que ele possa enxergar. Então o que estava acontecendo não é que ele não estava vendo o mundo espiritual, é que ele não estava enxergando quem estava com ele. Então eu quero essa manhã colocar aqui diante de vocês muitos textos e muita experiência da Bíblia para a gente compreender isso. Às vezes o que está faltando é a gente enxergar da maneira correta. Às vezes o que está faltando é a gente enxergar o que realmente está acontecendo. Porque o que realmente estava acontecendo? O exército inimigo tinha cercado. Isso era real? Era real. Mas o exército de Deus estava protegendo eles. Isso era real? Era real. O que mudou? Eliseu conseguia ver e o servo dele não conseguia. Amém? Então que o Senhor possa abrir os nossos olhos aqui essa manhã. Diante disso também nós vamos usar o texto Romanos capítulo 12 versículo 2. Olha o que diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Igreja, então é necessário a gente enxergar da maneira correta e é necessário também a gente raciocinar da maneira correta. De que forma vai ser esse raciocínio? Primeira coisa que a gente tem que entender: se a gente tem Deus, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo coopera para o bem e eu estou diante de uma situação difícil, essa situação difícil é para me atrapalhar ou é para cooperar? Para cooperar. Se tudo coopera para o bem, eu estou diante de uma situação, como posso dizer, que aparentemente não tem solução. Isso é para atrapalhar ou é para cooperar? Cooperar. Para cooperar. Tudo que Deus coloca em nossas vidas é para o nosso aperfeiçoamento. O que muda? A forma de eu olhar isso
e a forma de eu compreender isso. Por isso diz o texto, mudar a maneira de raciocinar. Amém? Então vamos ver agora alguns exemplos disso. Eu quero começar pelo começo. Gênesis capítulo 22. Olha que oportunidade, igreja. Deus chega para Abraão, capítulo 22, versículo 1. Vamos ver o que aconteceu. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão. Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai até a terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Igreja, falando em problema, que B.O. Porque nós fica assim, porque nós já sabemos o desfecho. Mas você imagina, Deus aparece para você à noite, você fica todo contente, fala: que bênção, a presença de Deus aqui, Deus falando comigo, olha que maravilha. E de repente Deus fala para você: então, sabe o seu filho, que você muito ama, sobe com ele a um monte lá e sacrifica. E você vai sacrificar. Chegando lá eu te mostro direitinho em qual monte vai ser. Igreja, por muito menos eu já vi crente amaldiçoando Deus e fugindo da igreja. Mas por muito menos mesmo. Então você imagina a pessoa se deparar com uma situação dessa. Uma situação em que o próprio Deus fala. Então, tipo assim, você vai imaginar: não, Deus vai me ajudar. Beleza, mas nessa situação que é Deus falando, a quem que você vai recorrer? O que você vai fazer? E aí, igreja, ele tinha duas formas de agir contra isso. Uma, se revoltar, questionar, e a outra, obedecer sem entender. Amém? Muitas vezes, igreja, nós não vamos entender. Por isso que a gente precisa enxergar e por isso que a gente precisa raciocinar. Às vezes o raciocínio não vai ajudar. Então você precisa enxergar de que forma? Aos olhos de Deus. De que forma? De acordo com a palavra. Primeiro, se tudo coopera para o bem, a morte do filho vai ser para o bem? Ou o sacrifício do filho vai ser para o bem? Não sabemos, mas temos que obedecer. Tem coisas que a gente precisa passar por elas. Às vezes, quando a gente chega diante de um obstáculo, a gente para, recua e fica impedido de saber o que vai acontecer, mesmo sendo Deus que está nos enviando. Então, basicamente o que Abraão falou: gente, o Senhor me deu, Ele deu a minha vida, deu a vida do meu filho, Ele deu todas as coisas, eu sei quem é Ele fala comigo, se Ele está pedindo, eu vou fazer. Algum plano Ele deve ter, mesmo que eu não conheço. Algum propósito deve existir nisso, mesmo que eu não sei qual é. E aí Abraão está diante de uma das maiores oportunidades da sua vida. Que oportunidade é essa? De provar da sua fidelidade, da sua fé e da sua obediência a Deus. Glória a Deus. Eu acho que toda a história de Abraão, ele nunca se deparou com uma oportunidade como essa. Primeira coisa que a gente precisa enxergar: não é o obstáculo, não é a dificuldade, é a oportunidade. Se Deus está te permitindo passar por isso, Ele está te dando uma oportunidade para alguma circunstância. Amém? Então vamos lá, vamos ver o que nós já sabemos o que aconteceu, vamos adiantar um pouquinho. Então ele pega o menino, pega a lenha, pega a faca e sobe, e quando chega no local lá, versículo 12 está isso, igreja, que ele se prepara para sacrificar o rapaz. Olha o que acontece no versículo 12. Um anjo apareceu e disse: não estendas a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faças nada. Agora, olha só, agora bem sei que temes a Deus. Por que ele sabe que ele teme a Deus? Porquanto não me negaste teu filho amado, teu único
filho. Ou seja, olha a oportunidade que ele recebeu de provar o amor dele para com Deus. E o que ele fez, igreja? Ele não perdeu esta oportunidade. E olha o que acontece. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu-lhe o holocausto em lugar de seu filho. Então Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Igreja, o que Abraão compreendeu com isso? Que Deus provê, mesmo em meio à dificuldade, Deus provê, mesmo em meio ao impossível, Deus provê, mesmo quando a gente não vê nenhuma saída, nenhuma solução, Deus provê. Mas como é que a gente consegue ver se Ele provê? Passando pelo que tem que passar. Quem não passa pelo que tem que passar, como é que vai saber que Deus vai prover? Como é que o irmão carioca vai saber que a gente vai comprar uma bateria na segunda-feira se ele não fecha o negócio no sábado? Não tem como. Não tem dinheiro. Como é que a gente vai saber se não tem dinheiro se ele não comprar? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa às vezes dar um passo de fé. Outro exemplo que eu quero usar, Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, igreja. Olha que interessante, Josué 6. Josué então ele chega diante, ele está ali trazendo o povo do Egito. A gente já sabe a dificuldade que Moisés passou com esse povo. A gente já sabe que é um povo difícil, que é um povo complicado. E aí esse povo chega diante de uma cidade após atravessar o Jordão, que está entre eles e a terra prometida. E essa cidade chama-se Jericó. Jericó era conhecido como a cidade intransponível. A cidade cujas muralhas eram intransponíveis, a cidade fortificada. Ou seja, chegaram diante de algo impossível. Mas aí Deus fala para eles o seguinte, capítulo 6, versículo 1: os portões de Jericó estavam muito bem trancados, a fim de que os israelitas não pudessem invadir a cidade. Ninguém, igreja, poderia entrar e nem sair da fortaleza. Então Yahvé falou a Josué: vê, entrego nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai uma volta ao redor da cidade, cercando uma vez, e assim farei durante 7 dias. Igreja, presta atenção. A cidade ela é intransponível, impossível de ser, impossível de torcer tomada. E aí Deus fala: eu já entreguei essa cidade nas suas mãos, o rei e os soldados dele. Agora 7 voltinhas, uma por dia em volta das muralhas. E aí tem outras instruções aqui, que é eles ficarem quietos, né? Ficar conversando. No Abraão tem várias instruções, mas presta atenção. Imagina você diante de Deus, sendo uma situação dificílima, impossível, e Deus fala para você fazer algo totalmente simples, mas aparentemente irrelevante. O que vai mudar eu dar 7 voltas e no 7º dia eu gritar? O que vai mudar isso? Aparentemente nada. Mas eu só vou saber se eu quiser. Vocês estão entendendo? É uma prova. Vai ser submetida a um vexame. Vai ser submetida a uma vergonha. Você imagina o exército de Jericó olhando o povo odiado e zoando eles, né? Você imagina. E aí, seus trouxas, que vocês estão arrumando? Olha lá, judiando. Imagina que gozação que não é. E eles lá, primeiro dia, o que aconteceu? Nada. Segundo dia, o que aconteceu? Nada. Terceiro, quarto, quinto, o que aconteceu? Semana inteira lá, o que aconteceu? Nada. Agora você imagina esse povo mãozinho que tinha lá,
Pensa se eles não falaram alguma coisa com Josué. Pensa se ninguém comentou nada no outro. Não mandou não comentar quando estava voltando, mas pensa à noite quando eles iam dormir. Se não tinha alguma presepada que é essa? Da onde que ele tirou isso? Deve que não está bem da cabeça. Imagina a pressão que acontecia sobre esse povo. Mas eles tinham que passar por essa situação, gente. Uma situação aparentemente boba, mas tinha que passar. Você imagina se alguém não tinha na ideia e falou assim: gente, nós não vamos conseguir. É intransponível, ninguém consegue, por que nós vamos conseguir? Mas a gente tem que continuar, gente. Isso chama-se perseverança. Olha que oportunidade que esse povo teve de perseverar na fé. Porque é fazer algo que você não sabe porquê, mas obedecer. Quantas vezes, igreja, nós estamos passando por situações e a gente fala: Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Estou lá no trabalho, tem um chato trabalhando do meu lado. Por que o Senhor colocou essa pessoa não grata aqui do meu lado? Tanta gente para estar aqui, por que você colocou isso? Por que está acontecendo isso no nosso país? Tanta gente boa que tem, por que tem um monte de gente ruim governando o país? Por que tem um monte de injustiças acontecendo no país onde a justiça deveria prevalecer? Por que isso? Por que meu filho fica doente? Por que eu perdi o emprego? Por que eu brigo tanto com tal pessoa? Por que eu não gosto de tal pessoa? Por que aquele que não me dou bem só senta do meu lado? Por que aquela pessoa fica me chamando para você assim, mas porque eu não gosto dela? Oportunidades, querido. Oportunidades que Deus está te dando de um aperfeiçoamento. Por que eu sou obrigado a ficar ouvindo coisas que eu não quero ouvir? Oportunidades, querido. Deus está te dando cada oportunidade. Por que vocês têm um pastor embaçado igual eu? Oportunidade, é que bela oportunidade nessa terra. Então a gente precisa de compreender isso. Às vezes a gente perde cada oportunidade. Por quê? Porque o nosso coração não está pronto. E se o nosso coração não está pronto, Deus está nos dando a oportunidade de quê? De aprontar. Não é assim que funciona? A gente fala assim, a palavra de Deus nos ensina: se você pedir paciência, o que Deus te dá? Tribulação. Ou seja, você pede paciência e Deus te dá a oportunidade de exercer paciência. Por exemplo, eu tenho um pequeno ranço com gente bêbada. Porque eu trabalhava no bar, criava no bar, então eu não gosto de gente tonta. Gente tonta me irrita fácil. Eu não posso passar perto do tonto, porque eu tenho que conversar com ele. É impressionante. Rapaz, os tontos eu não posso me ver que eles querem me abraçar. Aí eu fico pensando, olha cada oportunidade que eu estou tendo de melhorar esse nível. Na verdade, a vontade de dar não está passando ele. Mas você tem que o quê? Aproveitar as oportunidades. E eles passam. E só vem pertinho os tontos chatos. Os bonzinhos nem conhecem. Os chatos não podem me ver. E contação também não quer conversar comigo, não. É só contar tonto mesmo. É impressionante. Então a gente precisa o quê? Compreender que as coisas acontecem ao nosso redor é para nos aperfeiçoar. Aquilo que é o nosso problema, Deus está dando oportunidade. Você pega, por exemplo, carioca, o catu, que é um pessoal bravo, direto Deus vai estar dando oportunidade para eles exercer a tranquilidade aí. Porque é muito bravo, então Deus fala: então vamos cutucar para ver o que você vai fazer. Oportunidade de se conter. Pessoal, se toda oportunidade eles perder, nunca vai parar de ter tribulação na vida, porque Deus vai dando oportunidade para você resolver aquela situação. Amém? Então, Jericó, na verdade, fortificado daquele jeito, era uma grande oportunidade de quê? Desse povo aprender a perseverar e desse povo entender que Deus é Deus. Eles entenderam? Sim ou não? Entenderam? Porque esse povo aqui, esse conseguiu entrar na terra prometida. Presta atenção, gente. Isso está vindo agora. Olha que interessante. Moisés chegou com aquele outro povo diante da terra. E a terra estava de que jeito? Fortificada e intransponível, igualzinha a essa. E o que eles fizeram? Desistiram e Deus então os puniu e eles voltaram para trás.
eles falam assim, pô, agora que eles chegam lá, eles estão firme e forte. O que aconteceu? Eles passaram por aquilo, uma prova, uma situação, para quando chegou no grande propósito, eles já tinham vivido isso. Nós já passamos, nós já entramos numa cidade muito mais fortificada que essa, então tá tranquilo. Mesmo jeito aconteceu com Davi, né? Ah, chegou o gigante, não, já matei urso, já matei leão, isso aí para mim é só mais um animalzinho. Ou seja, a gente precisa entender, Deus às vezes nos dá condições da gente estar sendo aperfeiçoado, porque algo maior ainda virá. Mas aí se você não corre do leão, corre do urso, Deus vai te colocar diante do gigante para quem? Passar vergonha? Não é nada. Então é por isso que a gente precisa de compreender. Nem tudo que acontece na nossa vida é para a morte. Josué capítulo 2. Aí tem outra inspiração para nós. Quem que está lá em Josué capítulo 2? A prostituta Raabe. Quando que uma prostituta ia ter uma oportunidade de ter um encontro com Deus? Nunca. Por quê? Ela poderia entrar numa sinagoga? Não. Algum escriba fariseu ia lá falar sobre Deus para ela? Não. Então, algum judeu, né, homem de Deus, iria naquele local? Não. Então, infelizmente, ia ser uma situação muito difícil ela ter uma oportunidade. E aí, o que Deus faz? Deus, através da vida de Josué, manda ele enviar os espias para espiar a terra, né? E justamente aquela terra que eles invadiram mais adiante. E manda espiar a terra. Mesma coisa que aconteceu também com Moisés, né? Moisés mandou espiar a terra. Mesma coisa, igualzinho. Só que dessa vez Deus falou assim: eu não vou pôr eles lá de cara, porque senão vai dar ruim de novo. Deixa eles passarem por essa situação, que aí já chegam lá mais preparados. Não é isso? E aí o que acontece? Ele envia esses dois espias, ou espiões. E aonde que eles vão se alojar? Lá no local indevido. Dando lugar para os homens de Deus se hospedar, vão se hospedar no lugar mais improvável de todos, na casa da Raabe. E aí o que acontece? O rei fica sabendo. Tem espias dentro da terra deles ali, na cidade deles. E provavelmente eles foram vistos entrando na casa da Raabe. Aí, gente, está tudo aqui no capítulo 2, versículo 2, 3, 4. Aí o que acontece? O rei envia os seus homens para lá. E ela então sabe quem são aqueles dois homens que estão ali. Por que ela sabe? Porque ela mesma falou: eu já ouvi falar do Deus de vocês e do que ele fez para tirar vocês do Egito. Aleluia. E sei quem é esse Deus. Aleluia. Ela ouviu falar. E aí o que acontece? Eles chegam e perguntam para ela: cadê os homens que você está dando guarita, que você está hospedando aqui? Mais uma vez ela estava diante de uma situação complicada. Se eles descobrem, igreja, que ela está mentindo, ia morrer ela e a família dela na hora. Se ela esconde eles, igual escondeu, ela teria a oportunidade de ter sua vida salva. Mas quando? Quando a cidade fosse invadida. E era uma cidade de que forma? Intransponível. Ou seja, era mais ou menos o jogo 1%. A probabilidade dela morrer era muito maior do que acontecer aquilo naturalmente falando, naturalmente enxergando, raciocinando da maneira comum, mas com nova forma de raciocinar. De que forma que é uma nova forma de raciocinar? Raciocinando de acordo com a palavra, ela pode compreender. Olha o raciocínio dela. Raciocínio natural. A cidade é muito forte, ninguém conseguiu até hoje transpor essas muralhas, raciocínio natural. O rei já sabe que eles estão aqui, então é melhor entregar eles e poupar a minha vida. O raciocínio, mente transformada através da palavra de Deus. Esse Deus deles abriu o mar vermelho, esse povo passou, eles saíram do Egito, que era a maior potência
da terra naquele tempo. Então, se eles saírem de lá, se Deus abrir o mar, o que Deus não pode fazer aqui? Oh Deus, aleluia! Então é melhor, mesmo que a situação natural seja totalmente improvável, e ela não foi para o espiritual, ela foi para o que ela conhecia. Se isso aconteceu lá, isso pode acontecer aqui de novo. Então é melhor eu fazer o quê? Eu tentar. Vamos tentar. E o que ela fez? Falou para os espiões, ó, vai por aqui. Aí quando o pessoal chegou, cadê os homens dessa casa? Foram por ali. Simplesmente isso. Amém? E aí o que acontece? Aí vocês falam assim, nossa, mas ela mentiu. Vai para o inferno. Não, querido, presta atenção. Ela era uma prostituta. Estava fazendo tudo quanto é coisas ruins. Essa mentirinha em vista da vida dela não era. Mas após isso houve uma conversão. E após a conversão você não vai ver ela mentindo mais. Então não se empolga achando que uma mentirinha pode, que não pode não. É que nesse caso específico, ela ainda não pertencia ao povo de Deus.Ela tinha acabado de conhecer os homens de Deus. Então o que ela conhecia ainda era essa estratégia. Mas após a conversão você não vai ver mais em lugar nenhum com aquela. Ah, mentiu. Não. Você vai ver o seguinte. O povo invade, conforme nós vimos lá no capítulo 6. Fica, quando as muralhas caem, presta atenção no que acontece. Quando as muralhas caem, a única casa que sobrou foi da Raabe. Caiu tudo, as muralhas, e a casa dela ficou. Josué falou, então vai lá, pega ela, a família dela, tá, né? E cuida deles conforme a gente prometeu, porque ele livrou os nossos espiões, ou os nossos espias. E aí o que aconteceu? Eles foram lá, pegaram ela. A igreja, ela estava livre, podia ir embora. Sabe o que ela falou? Olha, eu gostei desse povo, eu gostei de vocês, eu queria ficar aqui. Aí o povo de Deus falou, tranquilo, não tem problema nenhum, vamos dar para ela uma oportunidade. Que jeito com essa oportunidade? Você não vai poder ficar no nosso arraial. Se você quiser, você fica do lado de fora, a uma certa distância, e fica lá. Porque aqui você não pode ficar. Aí, igreja, o que a gente faz? Numa dessa? Estão desfazendo de mim, estão pensando que sou melhor que eu, estão me julgando. Não volta aqui mais, se quiser fica aí. Não é isso? Mas isso tudo era o que, igreja? Uma oportunidade. Veja bem como que a gente é. Tem coisa que eu não posso nem falar do que a gente é. Mas veja bem como a gente é complicado. A mulher era uma prostituta. Uma prostituta nos dias de hoje já não é uma grande coisa, né? Você imagina naquele tempo o quanto tantas coisas que eu falo assim, não tem valor nenhum. Né? Você imagina, não, hoje tem valor, né? Estou tudo melhorando essas jovens. Vai para o inferno, mas tem valor financeiro. Mas naquela época não tinha valor financeiro, nem valor algum. Amém? Ou seja, era totalmente desprezada, totalmente humilhada. Imagina o que essa mulher passava. Porém, a gente também funciona dessa forma. A gente está no mundo, a gente é humilhado, a gente é rejeitado, a gente é traído. Mas aí quando vem para a igreja, a gente quer o quê? Quer que todo mundo nos trate bem. Quer ser a última bolacha do pacote. No mundo, pode xingar à vontade. Xingar nossa mãe, xingar nossa família, xingar até a terceira geração. Dentro da igreja, se o pastor te confronta através da palavra, você já não pode ser confrontado. Não pode falar nada. Se o pastor falar, gente, vamos evitar estar bebendo água durante a pregação, vixe, isso é um bom, quem é ele para pensar que vai beber água? Lá no mundo, vai lá em entrevista de emprego, fica 3 horas lá na fila esperando lá para ser contratado e prova. Depois ele te liga, tá? Xinga? Xinga não, quietinho. Mas na casa de Deus, nada pode acontecer. Não é verdade? Então, às vezes, ela foi humilhada extremamente quando ela tinha aquela profissão, né? Ou aquela conduta. E aí, quando ela chega diante do povo de Deus, e eles dizem para ela, ó, fica do lado de fora, fica afastadinha, o que ela faz? Ela faz. Ela não pensa. Ela não fica procurando, ela não fica rejeitando, não fica, não. Ela vai e faz. Ela aproveita
Aleluia. O nosso irmãozinho, o Guilherme, que não está aqui, que foi professor, que não está aqui para dar claridade. E uma das pregações que a gente foi lá, a gente basicamente falou sobre isso. Você quer continuar na vida que você se encontra, arrebentar? Não específico, né? Para a igreja. Você quer ficar na vida que você se encontra toda arrebentada? Fica. Mas se você quiser uma mudança, só depende de você. Meio da semana ele ligou por causa do eu quero o Senhor Jesus de qualquer maneira. Aleluia. Pronto. Então é isso que a gente precisa tomar. Mas ele poderia ter se ofendido, né? Mas esse pastor está falando aí da minha vida. Ele disse que tem. Mas não, o que ele fez? Ele tomou um posicionamento. E aí o que aconteceu com a Raabe? Ela pega, toma um posicionamento, entende que o problema não é um problema, é uma oportunidade. Faz o que é a oportunidade? Agarra e não solta mais. Aí eles viram que ela era uma moça transformada, renovada. Chegou um rapazinho lá, malandrão, é gente boa. Aí um pouco esperto, né? O cara procurando uma mulher, sabe como? Não fez passar nada. Aí olhou a Raabe, se afeiçoou com ela, o Salomão, e casou com a Raabe. E aí, se a gente for lá na genealogia de Jesus, a Raabe faz parte da família terrena de Jesus. Ela entrou para a linhagem real. Amém? E aí, quando a gente vai para a galeria dos heróis da fé, quem está escrevendo conta a história dela e fala assim: ó, e me falta tempo para falar de Jefté, de Sansão. Eles não quis falar desses caras, não, faltava tempo, mas a Raabe e eles comentaram a história dela. Amém? Por quê, igreja? Porque ela pegou um problema e ela enxergou uma oportunidade. Você imagina, olha o problema. O povo de Deus está vindo aqui, está vindo. Vamos contar de outra maneira. O exército inimigo está vindo contra a minha cidade e vai destruir a minha casa e a minha família. Olha que problema. Para todo mundo ser um problema, para ela foi uma oportunidade. Vocês estão entendendo? Nós precisamos o quê? Precisamos aproveitar as oportunidades. 1 Samuel 17:10. 1 Samuel 17:10. Olha que oportunidade tremenda o Senhor entrega aqui. Estava lá o povo de Israel e chegou diante deles os grandes inimigos do povo de Israel nessa época, que eram os filisteus. E os filisteus tinham um cara lá maior do que o Filipe, o gigante Golias. Pra vocês terem uma ideia, ele era maior do que o Filipe e tinha sangue no olho que nem um carioca. Olha que coisa complicada, imagina. Aí esse cara sobe e fala o seguinte, versículo 10: e disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel, dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e temor. Pensa num problema. Tem um cara que é muito mais forte que nós, que luta muito mais do que nós, que é mais forte do que 3 homens nossos juntos e quer um combate homem a homem. Isso é um grande problema. Para quem? Para quem está olhando aos olhos normais, para quem está pensando com a mente normal. Mas para quem tem a mente transformada, para quem tem os olhos abertos, isso é uma grande oportunidade. Pensa só que oportunidade. Nem vai precisar da gente guerrear, é só matar ele e pronto. Olha que oportunidade. Aí Jessé, o pai de Davi, manda ele levar alimento para os seus irmãos, né? Ele está levando, começa a andar, começa a escutar esse murmurinho, tem um gigante desafiando, O rei fala o seguinte: ó, eu vou dar minha filha em casamento e a família da pessoa que vencer esse gigante nunca mais pagará imposto. Ele já passou por isso. Que oportunidade única. O que está acontecendo? Aí eu vou dizer: rapaz, você sabe que você tem um sangue muito, você veio aqui só para ver a desgraça do seu povo. Ele não vou nem dar bola para isso aqui, deixou aquele falando sozinho e foi procurar outro. Quem que o rei vai dar mesmo para quem vencer aquele gigante?
vai dar sua filha em casamento. Ou seja, o cara vai sair de um plebeu a um monarca, logo de cara. Vai ser um príncipe, né? Casou com a princesa, vai ser um príncipe, logo de cara. E sua família nunca mais pagará impostos. Isso é uma grande oportunidade. Mas todo mundo estava vendo um grande problema. Por que o Davi chegou com uma oportunidade e todo mundo chegava com problema? A maneira de ver. Todo mundo chegava assim, o gigante está nos desafiando. O Davi chegou. Por que esse filisteu incircunciso está querendo, desafiando o exército de Deus vivo? Entendeu a diferença de visão? Eles estavam tudo naturalzinho, está desafiando nós. O Davi, quando está desafiando Deus, o que ele está pensando que ele é? Desafiando Deus? Foi lá e falou: deixa comigo, eu vou lá. Aí o gigante está lá todo preparado, falou que ia matar o Davi, todo mundo conhece essa história, vou jogar você para os cães, tal. Davi olhou para você: queridão, você vem contra mim com essa lança e com essa espada, e eu vou contra você em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Resumindo, acabou para você, queridão. Gente, não perca uma oportunidade que Deus coloca. Pastor, mas eu nunca me deparei com um gigante. Não? Sabe aquela situação que está na sua frente, você está com medo de enfrentar? Aquele é o seu gigante, querido. Sabe a situação que você, toda vez que você olha para ele, você chora? Para de chorar para o gigante, chora para Deus, que pode te ajudar. O gigante não tem piedade de você, não. O problema não tem piedade, não. Porque o problema, na verdade, é o que, igreja? É a oportunidade. A oportunidade não fala, a oportunidade não te ajuda, a oportunidade é a oportunidade. Amém? A função da oportunidade é te levar para o outro nível. Não é te agradar, não é te impulsionar. Ele é só a oportunidade. Então, quem tem que enfrentar isso? Nós mesmos. E às vezes, a gente precisa enfrentar isso sozinho. Ou melhor, nós e Deus, né? Às vezes a gente quer, vamos lá, vamos enfrentar o gigante. Não, é um homem contra homem, é só um. Então a gente não é todo mundo não. Então tem batalhas que a gente vai batalhar em grupo, mas tem batalhas que a gente vai batalhar sozinho. E as batalhas nossas internas vão ter que ser vencidas por nós mesmos, com a ajuda ou com a força do Senhor. Não tem como eu batalhar dentro do seu coração por você, querido. Infelizmente não tem. Tem como eu invadir seu coração e lá tirar uma raiz de amargura de lá? Não tem. Tem como eu entrar no seu coração e te dar uma força tremenda? Vai. Não tem jeito. Tirar o medo, tirar a ansiedade? Não tem. Isso você tem que vencer. É você que tem que vencer. Amém? Jonas. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jonas, sim ou não? O Senhor colocou uma grande oportunidade nas mãos de Jonas. Qual era a sua oportunidade? De salvar uma cidade inteira, mas era uma metrópole. Milhares de pessoas. Ele entregou isso nas mãos de um homem. Porém, o Jonas nesses dias, o que ele estava? Pensando da maneira natural. Aí, igreja, o que acontece? Deus fala para ele assim, vai até Nínive e fala para aquele povo que o pecado chegou até mim, e dentro de tantos dias vai morrer todo mundo. Aí olha o que ele pensou: eu sei como é que Deus é, vai acabar mandando eu ir lá, vai se arrepender e não vai matar ninguém. Olha que coraçãozinho bom. O coração dele queria que Deus executasse, mas ele sabia o Deus que ele servia. Então ele sabia que Deus poderia ter misericórdia daquele povo e nada daquilo acontecesse. Mas o que Deus estava fazendo? Deus estava tratando o povo, mas estava tratando dele também. O tratamento talvez seria mais para ele do que para aquele povo. Só que o que ele fez, gente? Aí aquela cidade, eles maltratavam os profetas. Ele já tinha, segundo a história, tido ali algumas situações ruins na vida dele naquele lugar. Então ele tinha raiva daquele povo. Ele não queria que aquele povo se salvasse, ele queria que Deus executasse. E aí o que ele pensou? Eu não vou lá nada. O que eu vou fazer? Vou fugir. Foi até o porto, pegou um navio e foi para onde? Para Tarsis. E Deus mandou ele para onde? E aí
Deus, que é rico em oportunidade, vai gerar mais algumas oportunidades. Então presta atenção, querido. Olha como que Deus é bom para você. Se esse problema que você está fazendo não é o suficiente, Deus vai gerar outros maiores ainda. Ou seja, oportunidades. Amém? Ah, pastor, eu não quero passar por essas oportunidades. Agarra a primeira, querido. Faz igual a Rabi. Primeira oportunidade que apareceu, nem oportunidade. Agora não, fica aí esperando Deus te dar mais oportunidades. Você acha que Deus vai parar de dar oportunidade? Você acha que Deus vai desistir de você? Então, fica atento. E aí vamos voltar para o texto. E aí o que acontece? Ele pega esse navio e vai. E aos 16, assim que notaram que o mar ou melhor, vamos antes disso. Isso aqui já é o desfecho final do negócio. Vamos a partir de 11. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar? O que acontece? A gente conhece a história. O mar começou a se agitar. Aonde que ele estava? Dormindo lá no navio. Todo mundo desesperado, todo mundo jogando a bagagem, né, a carga fora, e o bonitão, o causador de tudo, estava o quê? Dormindo. Porque é assim que a gente age, gente. Às vezes o mundo está desmoronando ao nosso redor, Deus está nos chamando a atenção sobre aquilo e a gente está de que forma? Dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Aí eles foram lá, acordaram e falaram: rapaz, acontecendo tudo isso, você está dormindo? Aí que ele foi despertar, né? E aí ele falou assim: isso tudo está acontecendo, é por causa de você, é por causa de mim. Aí ele falou: ah, é por causa de você? Então, cada vez ficava pior, que a gente tem que fazer conseguir. Aí continua aqui o texto. Versículo 12. Diante do que Jonas aconselhou: pega-me e lança-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Amém? Talvez eu tenha falado, vocês falaram: não foi isso. Está vendo? Então, foi por causa de quem que está acontecendo isso tudo? Quem que está no tratamento? Quem que estava com a oportunidade? Pronto. Aí Jonas deu também uma oportunidade para eles. Que oportunidade foi essa? De se livrar do problema. Que não é o seu marido, que não é o seu filho. Pelo amor de Deus, eu estou mandando você jogar ninguém para fora da sua casa. Amém? Vamos deixar bem claro isso aqui, porque Filipão, o que acontece de tentativas de divórcios, tentativas de homicídio depois da pregação dos jogos, seu problema fora, você não imagina. Então, gente, não é matar ninguém e não é jogar o seu marido para fora da sua casa. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Amém? Então, vamos lá. Aí, nessa situação aqui, pegaram Jonas. Não é que ele era o problema, é que o problema estava acontecendo por causa dele. Então é diferente uma coisa da outra. Amém? Não é ele era o problema estava acontecendo por causa dele. E aí disseram: pega ele e joga no mar. Mas isso, na verdade, o que Deus estava fazendo com isso? Não era por causa dos marinheiros, era mais uma oportunidade para Jonas. Porque senão, se tudo está bem, Jonas vai dormindo até tarde, vai ter sono para lá. Chega lá, acorda e fica de boa. Mas começa uma tempestade. Se não bastasse a tempestade, vamos ter que jogar ele dentro da água. Por quê? A tempestade ainda pode ter uma oportunidade de se salvar. Pode. Pode ser que o mar se acalma, pode ser que o barco se despedaça, igual aconteceu com o Paulo, mas você vai agarrado ali numa parte do barco e chega numa ilha, pode ser que se salve. Agora, ser jogado ao mar no meio da tempestade, aí só Deus. E quando é só Deus, é a nossa melhor oportunidade. Você já pensou, já percebeu? E as pessoas falam com uma tristeza isso. Fulano tal está no médico, agora os médicos falam que só Deus. Gente, só Deus. Então agora ficou bom o negócio. Até agora estava os médicos, agora se ficou só Deus. Não, quando os médicos estavam que tinham o que fazer, a família ainda tinha esperança. Mas agora, só Deus. Ué, que loucura que é essa? Né? Se agora é só Deus, agora ficou hora boa. Né, Carlos Eduardo? E aí, igreja, o que acontece? Ele então cai ao mar, ou cai ao mar não,
ele é convidado a se retirar do barco, lançam ele ao mar, e o que acontece? Vem um grande peixe, que não é uma baleia, vem um grande peixe e o engole. E aí, igreja, esse peixe engole, ele faz o quê? Vai para o fundo do mar, o peixe fica no mar, amém? Só que Deus deu uma oportunidade para ele, sabe qual é essa oportunidade? De permanecer com vida no ventre do peixe. Mas irmão, deixa eu te explicar um negócio. Não era um triplex que o cara estava, não. Às vezes você fica vendo desenho, você vê um sofá dentro do peixe, uma televisão de 50 polegadas, uma suíte. Não tem isso dentro do peixe. Não tem. Vou explicar, não tem. Então, e o peixe também não é um peixe 3x4. Não, o peixe é isso, não. É um peixe mesmo. Então, para a gente imaginar, como a gente não vê muito peixe engolir ninguém, pega uma cobra, uma sucuri, engolir um animal. Basicamente é aquilo ali. Então vai ficar coitadinho, vai lá, só não vai macetar e morrer, mas basicamente é aquilo ali. Vai ficar no escuro. Já deu para a gente fazer uma alusão melhor. Então, basicamente é isso. E aí o que acontece? Quando ele está dentro desse peixe, dentro do mar, ele está tendo a melhor oportunidade da sua vida. É, pastor? É. Olha que interessante, Pedro. Por que eu sei disso? Porque ele fez uma oração no capítulo 2. E olha qual foi essa oração. Então, dentro do ventre do peixe, Jonas orou a Yahvé, o seu Deus. Por que ele orou dentro do peixe? Porque não tinha mais o que fazer. Porque tem gente que é teimoso, né? Quando tem o que fazer, ele vai tentando, vai tentando. Aí está dentro do peixe, não tem mais, só está dentro do peixe, no fundo do mar, ou clama a Deus ou morre. Então Deus deu uma ótima oportunidade para ele. A oportunidade, Jonas, clame a mim ou morra. Tem gente que já está quase que o Jonas, está morrendo, mas não clama. E aí, continua aqui e diz assim, versículo 2: e disse: em meu desespero, estava desesperado aqui, Jonas. Em meu desespero, clamei a Yahvé. E olha só o que aconteceu, queridos. E ele respondeu, podendo ter clamado de dentro do barco antes de ser jogado? Não. Vocês viram ele clamando no barco? Vocês viram? Não. Me joga no barco. Jogou no barco, achou que estava tudo acabado. Às vezes a gente pensa que é assim, não pensa? Os crentes também fazem essa oração, meu. Senhor, me leva para os seus braços para acabar o meu problema. Não vai levar nada, filho. Cada vez que fala, Senhor, me leva para mais 10 anos de vida. É assim que funciona. Vamos aperfeiçoar. Está ruim, está querendo vir comigo, mas está ruim. Aperfeiçoamento, 10 anos. Assim que funciona. Então, está lá, o bonitão, podendo clamar antes, esperou chegar no fim do. Não foi nem no fundo do poço, foi no fundo do mar, dentro do peixe. Aí ele fez o quê? Clamou a Deus. E Deus respondeu. Olha que bênção. E aí o que acontece? E no meu desespero, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do Sheol, da morte. Resumindo, ele está dizendo basicamente que ele estava lá no inferno, dentro da morte mesmo, viu? Gritei por livramento. E tu, ó Senhor, ouviste o meu? Olha que bênção, olha que oportunidade, de restaurar a vida. Aleluia. Pois me lançaste nas profundezas no coração dos mares, e as correntezas formam um turbilhão ao meu redor. Todas as grandes ondas e vagas passaram por sobre mim. Então pensei. Aí ele pensou. Isso era bom para pensar também. Entendi, ó. O raciocínio dele era fantástico. Depois disso tudo aconteceu, ele fez o quê? Crente, a gente pensa em tanta coisa, mas não pensa no que está acontecendo na nossa vida. Começa a pensar, está no fundo do poço, está no fundo do mar, está tudo ruim. Começa a pensar. E não com a mente ruim, com a mente renovada, a mente do Senhor. Então pensei, olha o que ele pensou. Fui expulso da tua presença. Aí que ele percebeu que ele não estava na presença de Deus. Até então ele estava em desobediência e achando que estava na presença. Vai para Nínive, estou indo para Tarsis, mas estou na presença de Deus. Estou indo para Tarsis dando glória a Deus.
desobediente, mas achando que está com Deus. E as coisas foram o quê? Se agravando. E Deus dando a oportunidade dele compreender que ele estava sem Deus. E ele não aproveitava as oportunidades. Deus foi dando outras oportunidades. Até que ele se encontrou na derradeira oportunidade, na última oportunidade. E compreendeu. Olha o que ele compreendeu, gente. Olha que interessante, isso aqui eu achei fantástico. Então pensei, fui expulso da presença. Versículo 4. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? O que ele está dizendo? Será que eu vou poder ir para o culto? Quando podia, não quis vir. Agora quer vir. Agora quer ir para o culto, quer cultuar. Quando está lá em casa, sentado no sofá, podendo vir para o culto, não quero. Mas quando está morrendo, poderei contemplar o teu templo mais uma vez? E ainda foi bem claro que ele falou o templo, porque vai começar a estar falando da presença, né? Ele está falando do templo mesmo. E aí continua. Poderei contemplar o teu santo templo mais uma vez? Eis que as águas todas me cercaram até as profundezas da alma. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. No entanto, tu fizeste subir a minha vida de volta do Seol da sepultura. Ó meu Senhor Elohim, eis que quando a minha vida já se ia se apagando, estava nas últimas. Irmão Lucas, estava nas últimas. Quando minha vida já ia se apagando, eu me lembrei de ti. Lembrei de ti, Yahvé. E a minha oração subiu à tua presença, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis afastam-se de si a verdadeira e piedosa benevolência. Eu, porém, te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. O que prometi, cumprirei fielmente. Sim, eis que a salvação vem do Senhor. E aí o que aconteceu? Yahvé fez o que, igreja? Deu a oportunidade de ele cumprir a promessa. Deus não mandou ele fazer nada, nenhum tipo de promessa, de juramento, de nada. Ele fez por conta. Aí Deus falou, então já que você vai fazer isso, só o peixe. E Yahvé deu a ordem ao peixe, e esse vomitou Jonas na praia. E aí o que ele fez depois disso? A vontade do Senhor. Foi lá, pregou, foi falando, e a pregação desse acha que ele fala assim, gente, todo domingo, palavra do Senhor, na terça vamos explanar um estudo, quinta-feira oração e quarta reforço e tira quando? Pensa que era assim? Imagina ele caminhando com raiva. O Senhor vai exterminar vocês, de 40 dias vai acabar tudo isso aqui. Quem ouviu, ouviu, quem não ouviu já era. E foi indo andando, porque ele tinha que caminhar a cidade inteira. Sabe uma vez? Olha a oportunidade que Deus está nos dando. Meu Deus! Alguns disseram comigo, Deus vai nos destruir. E outros falaram, olha que oportunidade. O rei falou, grande é esta oportunidade. Vamos mandar todo mundo, todo mundo. Ninguém come, ninguém bebe, vamos todo mundo clamar a Deus, comida de veste de pano e cinza. Nem os animais vão comer. Vai ficar todo mundo se consagrando ao Senhor e clamando o perdão dele. E a cidade inteira se curvou diante de Deus. O que Deus fez? Vou poupar. E aí o Jonas ficou revoltado. Deus deu a oportunidade dele redimir, mas ele não queria, ele mais uma oportunidade. Aí ele ficou revoltado. Saiu, se afastou, né? E crente é assim. Quando fica revoltadinho, né? Ele se afasta. Ele se afastou, sentou, ficou olhando a cidade e disse, eu sabia que você ia fazer isso. Mandou ele lá falar que ia matar todo mundo, agora perdoou todo mundo, eu ficar aqui com essa cara. E aquele sol esbagaçando, aí Deus falou, peraí. Fez uma plantinha crescer e fez uma sombra para ele. Aí sim, hein? Deus está comigo, dormindo. Olha que ele acorda, cadê a planta? Só o queijo na cara que não morreu a planta. Aí é que ele ficou revoltado. Ficou louco, como é que a planta estava aqui? Não
trabalho, agora está no sol. Aí Deus falou: ô queridão, deixa eu te explicar um negócio. Você plantou essa semente, você plantou essa planta aí? Não, né? Então agora, só porque eu tirei ela daí, você está revoltado. Agora, aqueles homens e mulheres que eu criei, você quer que todo mundo morra. Meu Deus! Aí ele fez o quê? Compreendeu. Então é Deus nos dando oportunidades o tempo todo. E a gente não consegue entender por quê? Mente mundana e olhar cegueira. Por isso precisa começar a enxergar e o amém transformado. Amém? Faltam só mais 40 exemplos. Aí, igreja, tirando Jonas, então aí vocês falam assim: ah, mas agora você está no Velho Testamento, você está falando dessas coisas, não falou nada dos nossos tempos, não falou nada do Novo Testamento. Então vamos lá para Atos capítulo 5. Vou explicar para vocês o que estava acontecendo em Atos capítulo 5. O livro de Atos, todo mundo sabe o que aconteceu. Jesus foi crucificado, você lembra disso? E a igreja ficou reunida lá. Aonde, igreja? Aonde a igreja ficou reunida? De Atos, esperando. Jerusalém. Ficou esperando lá todo mundo escondidinho, esperando alguma coisa acontecer. E aí o que aconteceu? Veio o dia de Pentecostes, todo mundo conhece, todo mundo foi tomado ali com línguas de fogo, né? Cada um falava em um idioma e as pessoas puderam ouvir. Mais de 2.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Então houve um grande avivamento. Amém? O Espírito Santo veio sobre a terra e agitou o negócio. Basicamente a igreja estava parada, morta. Aí o negócio deu uma agitada. O Espírito Santo deu uma sacudida. E aí o que aconteceu? Eles se animaram tanto, mas tanto que eles não perdiam mais uma oportunidade de pregar. Saía na rua, todo mundo fala: e aí, você está fazendo? Estou pregando a palavra do Senhor. O cara vai falar: Jesus, ele veio, morreu por nós, e hoje nós podemos chegar na presença de Deus, e papapá. E aí a palavra do Senhor é Jesus, tudo que eles falam é Jesus. Aí eles estão caminhando, começa a surgir oportunidades, eles exercerem a fé. Eles perdiam alguma? Não. Tivesse que orar com o enfermo, eles oravam e os enfermos curavam. Tivesse um morto, orava, ressuscitava. Tivesse qualquer coisa acontecendo, eles andando, ia pregando a palavra e não perdia uma oportunidade. Aí de repente Deus falou: então agora eu preciso dar uma oportunidade para o outro povo aí, e vocês vão ser essa oportunidade. Então, olha o que aconteceu. Vamos lá, né? Eles estavam pregando, como todo mundo sabe. E aí os fariseus da época não gostavam da pregação e mandaram fazer o quê? Prender eles. E aí no julgamento, só para a gente entender como é que chegou no 41, no julgamento apareceu um grande homem, um homem sábio chamado Gamaliel. E ele falou: não, vocês estão preocupados com isso aí? Pensa o seguinte: toda hora não aparece uma religião nova, toda hora não aparece um pensamento novo. Se isso aí não for de Deus, daqui uns dias passa, ninguém vai se levar nesse cara, não. Agora, se for de Deus, a gente vai estar lutando contra Deus. Então, muito cuidado. Aí eles falaram: não, então vamos quebrar o galho desse pessoal. Pessoal, gente boa, estava só pregando a palavra, né? Estava muito tranquilo. Então, vamos ajudar eles. Quem que eram esses dois? Pedro e o João. Agora assim, então vamos para o versículo 40. E as palavras de Gamaliel convenceram a eles. Então mandaram trazer os apóstolos, estavam presos. Mandaram trazer, olha que bênção, olha que oportunidade que Deus está dando. Mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Olha que oportunidade, gente. E foram açoitados. Depois exigiram que não mais falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Olha a oportunidade que Deus está dando para esse povo aqui. Vocês estão esperando a oportunidade como essa. Eu sei que é todo mundo ansioso com essa oportunidade. Está todo mundo muito quieto, muito parado, nada com uma oportunidade dessa. Então, olha que oportunidade. Eles estavam pregando a palavra de Deus. E por pregar a palavra de Deus, por falar no nome de Jesus, foram presos. Aí Deus deu uma oportunidade incrível deles serem açoitados. Não está falando de tapinha, não, gente. Está falando de açoite, arrebentar de bancada, chicote. E depois, agora vocês saem e não vai falar mais
Aí eles estavam com a mente transformada? Claro que estavam. Eles conseguiram enxergar? Claro que conseguiu. O poder do Espírito tinha vindo sobre eles. Aí eles pensaram, agora vamos acabar com eles. Eles pensaram, que oportunidade. Nossa, nunca mais vai ter uma oportunidade com isso. O que nós vamos fazer agora? Vamos pregar. Aí, olha só. Aí um olhou para o outro e falou assim, versículo 41. Os apóstolos se retiraram do sinédrio. De que forma que eles estavam após apanhar? Contentes por haver sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Gente, quem tem Jesus no coração não tem tempo ruim, não tem. O que vai acontecer? Não tem o que ser feito. Aí eles falaram, agora vamos pegar seguindo a sequência aqui, agora vamos pegar o Estevão. Está falando de Deus, está falando de Jesus. O que eles fizeram com o Estevão? Mataram. Aí sabe o que o povo espalhou deles? Nossa, quanta honra é ser digno de ser morto por causa do Evangelho. Desistiram, gente. Não tem o que fazer mais desse povo. Tudo que faz com eles é uma oportunidade de crescimento da igreja. Parar de mexer com o povo de Deus. Porque quanto mais eles feriam, quanto mais eles oprimiam, quanto mais eles queriam ali sufocar, mais eles cresciam. Por que a igreja de hoje não cresce? Falta de oportunidade. Quem sabe a gente não tem uma oportunidade, né? Quem tem coragem de clamar a Deus por uma oportunidade? Tanta gente querendo uma oportunidade, chega nas igrejas, uma oportunidade de pregar a palavra, ter um ambiente desse, oportunidade de cantar, de tocar. Todo mundo querendo uma oportunidade, né? Quem vem pedir para o pastor a oportunidade, para Deus, fala, Senhor, me dá uma oportunidade. Você vai ver como que é bom, né? Vocês vão ver que oportunidade boa que Deus vai te dar. Mas a gente quer só uma mata. Então, na verdade, a gente não quer oportunidade, a gente quer fazer algo que a gente quer, né? E chama de oportunidade, mas oportunidade não é isso. Oportunidade é algo bem maior. A oportunidade é isso aqui, ó. Olha só. Olha a palavra desse menino. Os apóstolos se retiraram do sinédrio contentes por haver sido considerados dignos de serem, olha só, dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Eu tenho muito mais coisa para falar aqui, mas eu vou dar um testemunho, mas que não é meu. É algo que eu ouvi lá em Bebedouro, na última vez que a gente foi também. O bispo Pedro estava contando esse testemunho. Um pastor, ele falou o nome do pastor. Eu me lembro que ele era australiano, se não me engano. Acho que era isso. Mas eu não me lembro o nome dele. Mas resumindo, esse pastor ele já tinha acho que 90 e tantos anos, eu também não me lembro a idade precisamente. Algo 94 anos, mas acima de 90, era 94? Não acertei, estou falando com isso, não? 94 anos. E esse pastor, ele foi convidado para uma conferência, se não me engano, na Argentina. E a conferência sempre é 4, 5 dias, né? E aí, ele não fez esses dias, ele não conseguia chegar por causa do voo e tal, ele chegou apenas no último dia. E naquele lugar tinha bispos, apóstolos, grandes homens de Deus, pessoas assim, né, com ministérios enormes, e todos esses grandes homens de Deus foram discipulados por ele, ou seja, ele que iniciou esses grandes homens de Deus. Todo mundo que estava ali basicamente era discípulo dele, há 90 e poucos anos. E então eles quiseram prestar uma grande homenagem para esse homem, né? E aí convidaram ele para dar uma palavra, né? No último dia, tem uma multidão lá, né? Todo aquele evento acontecendo em prol dele, né? Colocaram, fizeram uma placa para ele, homenageando e tudo mais. E ele chega para dar uma palavra e ele fala: hoje eu não vou pregar. Hoje eu quero apenas fazer uma oração, porque eu tenho um medo profundo em meu coração. Que medo é esse? Meu maior medo é de eu chegar diante de Deus, e olha que Deus me olhar e falar assim: servo inútil, não fez nada além do que eu te mandei. Aí eu tive essa reflexão: gente, se o homem que fez tudo isso, com todos esses frutos aqui, tem no seu coração o temor de ficar diante de Deus e Deus falar para ele: você não fez nada além do que eu te ordenei, eu fico imaginando nós.
que não está fazendo nem o que ordenou. E aí, olha como é que vai ser. Ele falou assim, ó o Senhor, servo inútil, você não fez nada além do que eu te ordenei. Se o que fez isso tudo será considerado como inútil, você imagina de que forma a gente chega diante da presença de Deus sem fazer nem o mínimo que a gente poderia fazer. Por que eu trouxe esse testemunho aqui no meio da pregação? Para que nós possamos não perder as oportunidades que Deus nos dá de fazer as coisas que têm que ser feitas. Porque o mínimo que a gente pode fazer é aproveitar as oportunidades. E ainda, igreja, quando a gente chegar diante de Deus, não vai chegar falando, eu estou abafão, não. Deus vai olhar para você e falar, então serve inútil. Se você tiver a honra e Deus falar, serve inútil, você não fez nada além do que eu te ordenei fazer, já será um grande feito. Porque a maioria de nós certamente vai vir, você não fez nada, nem o que deveria ter feito, nem o que eu mandei fazer. Quanto mais você teve uma ideia de fazer algo que só conta, né? Então, igreja, que a gente possa aproveitar essas oportunidades. Eu vou abreviar aqui, está lá em Mateus 27, 45. Outra oportunidade tremenda, que foi o discípulo. Tinha aquela tempestade, vamos lá, vamos ter isso lá. Então, profundas trevas caíram por sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde, daquele dia, próximo. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Igreja, Jesus também teve uma grande oportunidade quando esteve aqui na terra. Que oportunidade foi essa? De salvar toda a humanidade. E de que forma ele ia salvar toda a humanidade? Morrendo por todos nós. E o texto de Romanos vai dizer que quando ele morreu, Romanos 5,8 vai dizer que quando Jesus morreu por nós ainda éramos pecadores. Então nós não tínhamos sido justificados em nada, todo mundo condenado, e Jesus morreu por nós. E o Pai deu uma excelente oportunidade para o Filho. E o que é que o Filho fez, gente? Obedeceu, abraçou a oportunidade. Para nós era a única chance que a gente tinha. E Jesus fez isso por nós. E muitas vezes a gente fica esperando, não sei o que a gente fica esperando, achando que está fazendo muito, quando na verdade não está fazendo nada. Outra oportunidade, igreja. Mateus capítulo 14, versículo 24. Mateus 14, 24. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma? E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Igreja, presta atenção na oportunidade. Está lá, o pessoal no parquinho, no meio do mar, de madrugada, no meio de uma forte tempestade. Aparece um vulto andando sobre as águas. Eles gritam de medo, achando que é um fantasma. O vulto olha e fala: não temas, sou eu. Todo mundo entendeu que era Jesus. Todo mundo com medo. Todo mundo: vamos morrer. Pedro olhou: que oportunidade de eu andar sobre as águas. Nunca mais eu vou ter uma oportunidade dessa. E aí ó, Pedro fala. Então Jesus respondeu, versículo 28, eu vou traduzir.
Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E 29. Então Jesus lhe respondeu: vem, Pedro. E deixando o barco, andou por sobre as águas e foi em direção a Jesus. Igreja, quem mais teve essa oportunidade de andar sobre as águas? Ninguém. Sabe por quê? Porque ele enxergou algo que os outros não estavam enxergando. Porque ele compreendeu algo que os outros não compreenderam. Então, a tempestade, a dificuldade, tudo aquilo que está acontecendo, na verdade, são oportunidades em nossa vida. Amém? Tem uma outra oportunidade agora que eu preciso falar para vocês, mas não vai ter tempo. Talvez eu explique um pouquinho sobre isso na quinta-feira, porque essa aqui é tremenda. Mas eu vou só dar um checkmate aqui para a gente finalizar isso. Jó, capítulo 42, versículo 5. A história de Jó nós conhecemos? Jó estava lá, tranquilo, e aí Satanás está lá perto de uma reunião que estava acontecendo no céu. Deus vai para o Satanás e fala: então, você viu o meu servo Jó? Homem reto e impiedoso. Satanás falou assim: cara, ele é assim porque você dá tudo para ele, porque você protege ele. Deixa eu pôr a mão nele, deixa eu mexer com ele para você ver se ele não vai te amaldiçoar. O que Jó tinha a ver com isso? Nada. Aí Deus fala: então vai lá, tenta a sorte, só não mata ele, só não toca na vida dele. Aí o Jó está lá sossegado, todo mundo conhece a história. Chega um servo e fala: ó, deu ruim, você perdeu o seu carro. Chegou um servo: ó, deu ruim, você perdeu todo o rebanho. Ah, deu ruim, seus filhos estavam almoçando, a casa caiu, matou todo mundo. E só uma desgraça atrás da outra. Depois de tudo, ele perdeu tudo que ele tinha, ainda veio sobre ele uma lepra. Aí quando ele está doente, ele leproso, ainda chega a mulher dele e fala: o quê? Além de ter estudante, uma mulher goteira. A mulher fala: então, o que você está fazendo isso aí? Amaldiçoa esse seu Deus e morre. E Jó faz o quê? Persevera. Continua. Passando pela prova. Sem murmurar. Sem questionar Deus. Passando pela prova. Melhor, sem blasfemar contra Deus. E aí chegam diante dele, a gente vou abreviar aqui rapidamente. Chegam os amigos dele. Os amigos chegam e falam o que para ele? Você está em pecado, né, querido? Deus não ia fazer isso com ninguém que estivesse de acordo com ele. Certamente, o que você está fazendo de errado? Fala para Deus logo o seu pecado, confessa. Fala para nós o que você está fazendo. E ele fala: não tenho pecado. É a vontade do Senhor. E aí, mais adiante, ele já passando por aquela situação, porque a gente lembra, parece que aconteceu tudo um dia, né? Mas não foi um dia. Então, mais adiante ele começa a questionar Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Aí Deus fala para ele: ô Jó, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu coloquei as estrelas e o sol? Aonde você... Aí ele começou a morrer. Aí ficou difícil eu questionar Deus. Como é que eu vou trocar ideia de Deus nesse nível? Quem que é você? E aí ele reconheceu o quê? A soberania de Deus. O que Deus estava mostrando para ele? Que Deus estava sempre no controle de tudo, que Deus sabia de tudo, que ele era Deus. E Jó, ele conhecia Deus, né? Porque ele prestava culto, até ele fazia sacrifício em prol de pecados que os filhos deles poderiam estar cometendo. Então ele conhecia esse lado. Mas aí, igreja, no 42:5, ele fala o seguinte: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Basicamente, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu consigo te ver. Aleluia. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã? Começa a enxergar Deus na situação. Começa a enxergar Deus em tudo. Por que ele conseguia ver? Porque ele tinha passado por tudo aquilo e tinha visto que Deus estava no controle e tinha visto que Deus podia restituir ele completamente, como restituiu. Então tudo está no controle de Deus. Então o que ele entendeu?
eu consigo ver Deus agora. Eu só ouvia falar, mas agora eu consigo te ver. Então a gente precisa começar a enxergar Deus em tudo. Está dando ruim, Deus está presente. Está passando por dificuldade, Deus está. Quem te falou que Deus só está no meio da riqueza, das coisas grandiosas e gloriosas? Teoria da prosperidade. Que porcaria foi essa colocar no seu coração? Está aqui os amigos do Jó? Está passando por isso? Por que está em pecado? Quem falou isso? Vocês viram tanta gente que estava tendo oportunidade aqui? E nem por isso eles estavam em pecado. Qual foi o pecado que Abraão não estava quando Deus pediu o filho dele? Nenhum. Então, não é porque as coisas estão acontecendo que a pessoa está em pecado. Ou que a pessoa está. Não. A pessoa precisa ser aperfeiçoada. Só que às vezes a gente não está em pecado, mas está desobedecendo, não está rompendo, está parado. Qual foi o pecado do Jonas? Desobediência, rebeldia. Não quis fazer o que tinha que ser feito, mas ele não estava ali se prostituindo, ele não estava matando ninguém, ele não estava com vício, não estava nada. Aparentemente estava normal, ele só não queria cumprir com o propósito que Deus tinha determinado. E o propósito de Deus, além de salvar aquela cidade, era trabalhar o aperfeiçoamento dele, tirar a raiz de amargura que ele tinha. A palavra de Deus diz que a gente tem que amar uns aos outros. Olha o tipo de amor que ele tinha por aquelas pessoas que ele queria que Deus executasse sentenças sobre eles. Vocês estão entendendo como é que Deus nos dá grandes oportunidades? Jó, igreja, no final de tudo, ele teve que passar por tudo isso para ele compreender que na verdade ele nunca contemplou Deus, ele só ouvia falar. Enquanto não acontecer algo de Deus na nossa vida e faça a gente enxergar ele só ouviu falar. Amém? Que não é ruim, errado, tinha ouvido falar também e fez coisas boas, mas uma coisa é ouvir falar, outra coisa é contemplar Deus em nossas vidas. Então, que o Senhor possa abrir os nossos olhos aqui essa manhã e que a gente possa começar a enxergar as oportunidades, assim como eu falei. As coisas ruins, quando você está com Deus, não são ruins, são oportunidades. Em tudo. Você veja bem. Você acha que uma pessoa que agora, vamos para os exemplos para ficar mais fácil, caso vocês não entenderam até agora. Então você veja bem. Uma pessoa que tinha um vício nas drogas, vamos supor, você acha que nunca mais essas drogas vão ser apresentadas para ele? Claro que vai. E vai ser o quê? A oportunidade dele mostrar que mudou. Você acha que uma pessoa que era no crime, você acha que nunca mais vai aparecer uma oportunidade dele cometer um crime? Claro que vai, mas é uma oportunidade para ele mostrar que mudou. Uma pessoa que era negócio que brigava à toa, você acha que ninguém nunca mais vai provocar ele ao ponto de ele brigar? Claro que vai, mas é uma oportunidade para ele mostrar isso. Uma pessoa que é apegada ao dinheiro, apegada às coisas, vamos pôr assim, não é apegada ao dinheiro, uma pessoa que tem o controle de tudo nas mãos, sabe o que ele acha? Não é que tem, ele acha. Então, ele ganha R$1.000, ele gasta 500, tem 100 no café, 50 no arroz, sobrou não sei quanto, controladinho. Uma hora Deus vai te dar a oportunidade de você exercer a fé. Uma hora vai acontecer. Uma hora você vai chegar à noite e falar: nossa, eu não tenho nada para fazer amanhã no almoço. E Deus vai esperar até 11h50 para gerar algo para o seu almoço de meio-dia. Para quê? Para você passar dificuldade? Você não. Oportunidade de você exercer a sua fé, oportunidade de viver algo sobrenatural, oportunidade de viver algo diferente. Oportunidades. Deus vai colocar isso diante de nós, ou melhor, Ele não vai, Ele já está colocando, Ele tem que colocar diante de nós diariamente oportunidades. É o que a gente falou aqui. A nossa igreja ultimamente, nós estamos tendo várias oportunidades de ajudar as pessoas. Aí nunca tocou no meu coração, no meio dessa oportunidade, eu falo: vamos comprar um culto. Tipo, está todo mundo sobrecarregado de situações, né? Mas são o que isso? Oportunidades. É Deus testando. Ninguém tem, e agora que eu tenho? Porque eu não estou aqui forçando ninguém a nada não, mas vamos supor que você está lá com R$50 para comer um lanche. Aí Deus fala: será como é que está esse coração? Será que ele tem coragem de pegar esses 50
e doar para o irmão que não tem nada para comer? Como é que está o coração? Será que ele tem coragem de pegar desses 50, 10 e vamos doar para comprar um culto? Mas o culto é a intenção do coração, né? Cadê a Sossego? Está aqui? Está aqui. A Sossego testou o coração dessa semana. A Sossego, ela estava que nem o Felipe, mas um pouquinho melhor, né? O Felipe não é esse aqui, o outro Felipe. Família do seu Deus, que sabe como é que é. Aí ela foi comprar um açaí, isso é um sorvete para as meninas. A avó dela deu um dinheiro para ela, né? Aí quando estava saindo, a avó das meninas falou: você tem R$2 aí, pai? Vai ter lá? Eu tenho 5. Não tinha mais dinheiro, mas era pouco, né? Eu sabia que era pouco. Falei: vou deixar aí esse dinheiro para ver qual vai ser a resolução final da situação. Chegou lá e a Sossego não tinha recebido ainda, então ela estava com as finanças dela, estava meio escassa naquele dia. Ela está guardando uma verba, mas ela não mexe lá, porque a família do seu Deus também tem esse negócio. O que guarda já era. Então, ela tinha colocado essa verba lá e estava com a verba de uso que estava escassa. E aí faltou o dinheiro para completar o sorvete das meninas. Aí o que ela fez? De livre e espontânea vontade, sem eu precisar dar um tranco nela, enterrou lá e comprou. Aí ela ficou brava, né? No pensamento dela, ela não sabe, mas eu sei que eu sou profeta. Aí ela pensou: eu tinha pouco dinheiro. Isso ela não falou, não, gente, pensou. Eu tinha pouco dinheiro e eu estou revelando para ela agora. Agora eu tive que gastar com essas meninas, mas também não vou gastar mais nada porque eu não posso. Pensou? Fala que é mentira. Pensou? Então pensou. Aí, vamos ouvir que ela está acontecendo agora, vamos agir. Fui lá e fiz uma oferta para ela. Deu um pix para ela, que eu tinha recebido, a quinzena, mandei um pix, eu mandei um pix para ela. Aí eu falei: e aí, quanto é que você tem? Aí ela falou: tanto. Eu falei: tem certeza? Você está mentindo. Eu falei: não menti não, só sobrou isso aqui. Eu falei: dá uma olhadinha aí. Aí por quê? Eu falei: deixa eu ver, só tinha aquilo lá, deixa eu ver. E ela, tipo assim, acabei de ver agora, só não tinha nada, agora tem dinheiro. Aí eu expliquei para ela, falei: isso aí é fruto de uma boa ação do coração. Então quando a gente planta, a gente olha, nem sempre vai ser na hora igual aconteceu, mas que a colheita vai vir, vai. Então o que Deus fez? Podia ter pego o meu cartão que ela estava descendo, ó, passa lá para mim, passa o cartão lá e pode comer o que vocês precisarem, não é que você quiser comer. Mas a oportunidade dela é exercer algo de bom. Então ela poderia ter voltado e falar: pai, o dinheiro não deu, não dá mais dinheiro. Poderia? Poderia, mas era uma oportunidade que ela ia perder de fazer o que tinha que ser. Então a gente precisa compreender isso, a gente precisa fazer o que tem que ser feito, independente da situação, se é uma situação financeira, se é uma situação de doença, se é uma situação de área de amargura, se é uma situação sentimental, independente que seja. Às vezes a gente está magoado com alguém. Que oportunidade a gente tem quando está magoado com alguém? Qual que é a grande oportunidade? De exercer o perdão. Como é que eu vou perdoar alguém se nunca aconteceu nada comigo? Eu passar a vida inteira, nunca ninguém fez nada para mim. Quando que eu vou exercer perdão? Nunca. Agora preciso de me ofender, né? Aí alguém me ofende, aí eu perdoo. Então para mim exercer o perdão, alguém tem que me ofender. Senão eu vou passar nessa vida sem perdoar ninguém. Ninguém fez nada comigo, sem perdoar ninguém. Então vocês estão entendendo como Deus vai dando oportunidades diariamente? Fulano falou da minha vida. Então, que morra para mim. Olha a oportunidade que Deus está dando para você perdoar aquela pessoa que falou da sua vida. Porque todo mundo fala da sua vida, mas aí, como é o irmão da igreja, não pode falar. Né? A gente pensa assim: tá lá, fulano passando lá em Tirapuã, quase Eduardo, né? Passando, todo mundo falando da vida dele. Aí quando é um irmão falando aqui, vixe, mas o irmão está falando da minha vida. A cidade inteira pode, o irmão não pode. Eu não perdoo mais, não vou nem sentar do lado do carioca mais que ele falou de mim. Compreender isso aí. Amém? Todo mundo está falando mal de você, mas o irmão não pode, porque senão você não perdoa. Sabe o que Deus está te dando? Uma oportunidade. Olha só, vamos pegar os dois exemplos. Se o carioca precisar de perdoar o Cadu, tem que ser feito urgente. Por quê? Todo dia senta um do lado do outro. Agora, se um cara de fora magoar o carioca, ele não vai ver mais. Vai ser difícil de exercer o perdão, mas ali precisa exercer. Você está junto. É que nem um casal, né? As mulheres ficam provocando os homens. E a gente tem que perdoar e vice-versa. Por quê? E vice-versa. E os homens também provocam as mulheres. Para quê? Para exercer o perdão.
perdão, porque você briga com de fora, você pode ficar 6 meses pensando se vai perdoar ou não. Pode ou não pode? Agora com a mulher, você vai ficar 6 meses com fome? Aí nada, então você tem que pensar logo no. A mulher vai ficar 6 meses sem fazer a unha, então tem que pensar logo no perdão, como é que vai ser, né? Então, basicamente, Deus vai nos dando oportunidades. Amém? Glória a Deus. Aí eu passei só um pouquinho do tempo do pastor Maurício do passado. Amém? Pois ele falou assim, pastor, passei um pouquinho do tempo. Eu falei, não, pastor, porque eu estava acostumado a estar mesmo, não é brincadeira. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar?